Ele entrou no tribunal de chinelo e chapéu de palha. Todo mundo riu quando o juiz gritou: "Cala a boca, caipira!" Mas quando Zé Benedito abriu a boca, o silêncio foi total. Ninguém esperava o que saiu dali. Zé Benedito desceu do ônibus velho na rodoviária da capital com uma mala de papelão amarrada com barbante e o chapéu de palha meio desbotado na cabeça. Suas mãos calejadas seguravam firme os papéis amassados que guardava no bolso da camisa xadrez há semanas. O cheiro de óleo diesel e a correria da cidade grande faziam ele se sentir como um peixe fora d'água. Mas tinha uma missão que não podia falhar. Sua terra estava em perigo. A propriedade que o avô dele tinha conquistado com o suor do rosto, onde ele criou os filhos e plantou cada pé de milho com amor, estava sendo disputada em um processo que ele mal entendia. O advogado que prometeu ajudar tinha sumido depois de receber o dinheiro. E agora ele estava sozinho na cidade grande, tentando entender como salvar tudo o que importava na vida. O endereço do Tribunal Regional de Justiça estava escrito numa folha amassada que a esposa tinha copiado do jornal. Maria Conceição tinha chorado quando ele saiu de casa de madrugada, segurando forte a mão dele e sussurrando uma oração. Os 3 filhos ainda dormiam, sem saber que o pai estava lutando para não perder o único lar que conheciam. Zé Benedito andou pelas ruas movimentadas, parando para perguntar direções para pessoas que mal olhavam na cara dele. Alguns riam do sotaque carregado, outros simplesmente ignoravam. Ele não se ofendia. Estava acostumado com o desprezo que os da cidade grande tinham pelos homens do campo. Mas hoje era diferente. Hoje ele precisava ser ouvido. Quando chegou no prédio imponente do tribunal, com suas colunas de mármore e seguranças de terno, Zé Benedito sentiu o estômago apertar. Era um mundo completamente diferente do dele. Pessoas de roupas caras entravam e saíam, falando palavras difíceis, carregando pastas de couro que custavam mais que a renda dele em vários meses. Na recepção, a funcionária olhou para ele por cima dos óculos com uma expressão de desdém mal disfarçado. O chinelo de dedo, a calça remendada e o chapéu de palha faziam dele um espetáculo naquele ambiente solene. Ela apontou para uma fila comprida, onde outras pessoas esperavam para ser atendidas. Depois de esperar por horas, finalmente chegou sua vez. Zé Benedito explicou sua situação com palavras simples, mostrando os papéis que tinha trazido. A funcionária o direcionou para a sala onde aconteceria a audiência, mas não antes de fazer um comentário irônico sobre gente do interior que não entende como as coisas funcionam na cidade. Na sala de audiências, Zé Benedito se sentou no banco de madeira dura e observou o movimento. Advogados conversavam entre si com sorrisos confiantes. Juízes entravam e saíam com suas togas pretas imponentes. Ele se sentia pequeno naquele lugar, mas lembrava das palavras do pai. Filho, a verdade não precisa de roupa bonita para ser respeitada. Foi quando apareceu o Dr. Fábio Mendonça, o advogado que estava representando a empresa que queria suas terras. Era um homem de meia idade, terno impecável, sapatos brilhando, relógio caro no pulso. Ele olhou para Zé Benedito com um sorriso debochado, como quem observa um animal no zoológico. Então você é o famoso proprietário rural que está atrapalhando nosso desenvolvimento urbano, disse Dr. Mendonça, ajustando a gravata. Espero que tenha trazido um advogado competente porque vai precisar. Zé Benedito respirou fundo antes de responder. Doutor, eu vim representar a mim mesmo. Não tenho dinheiro para advogado, mas tenho a verdade do meu lado. A gargalhada de Dr. Mendonça ecoou pela sala, fazendo várias pessoas se virarem para olhar. A verdade? Meu caro amigo, aqui não é questão de verdade. É questão de lei. E a lei é complexa demais para pessoas como você entenderem. O comentário cortou fundo, mas Zé Benedito manteve a postura. Ele tinha enfrentado tempestades que destruíram plantações inteiras. Tinha perdido colheitas por causa da seca. Tinha enterrado o próprio pai com as mãos. Um advogado arrogante não ia quebrar ele. Quando o juiz Augusto Pereira entrou na sala, todos se levantaram. Era um homem corpulento, de barba grisalha e óculos dourados, que irradiava autoridade. Sua toga preta parecia ainda mais imponente quando ele se sentou na cadeira alta, observando a sala com olhos que já tinham visto de tudo. Caso número 2847 contra Benedito da Silva, anunciou o escrivão.
Dr. Mendonça se levantou com elegância, organizou seus papéis perfeitamente alinhados e começou sua argumentação com uma voz educada e técnica. Falou sobre irregularidades documentais, ausência de registro cartorial adequado e incompatibilidade com o plano diretor municipal. Eram palavras que dançavam no ar como fumaça, difíceis de agarrar e entender. Zé Benedito ouvia tudo com atenção, tentando decifrar o que aquele homem estava realmente dizendo. Aos poucos foi entendendo que estavam questionando a legitimidade da posse da sua terra, alegando que os documentos do avô não eram válidos e que a área deveria ser destinada para a construção de um shopping center. Quando chegou sua vez de falar, Zé Benedito se levantou devagar. Suas pernas tremeram um pouco, não de medo, mas de emoção. Ele pensou na esposa acordando sozinha, nos filhos que dependiam dele, na terra que era mais que propriedade, era história de família. Meritíssimo, começou ele, usando a palavra que tinha aprendido observando outros casos. Eu não sei falar bonito como o doutor Ali, mas sei falar a verdade. Foi quando aconteceu. O juiz Augusto Pereira o interrompeu bruscamente, batendo o martelo na mesa com força. Sua voz ecoou pela sala como um trovão. Cala a boca, caipira! Você não tem qualificação para questionar argumentos técnicos neste tribunal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ar pareceu parar de circular. Dr. Mendonça sorriu satisfeito. Outras pessoas na sala trocaram olhares constrangidos e Zé Benedito ficou ali, de pé, com o chapéu de palha na mão, digerindo a humilhação pública. Mas algo aconteceu naquele momento. Em vez de se encolher, em vez de aceitar calado, Zé Benedito endireitou os ombros. Seus olhos, que conheciam o valor do trabalho honesto e a dor da injustiça, se fixaram no juiz com uma intensidade que fez o homem poderoso se remexer desconfortavelmente na cadeira. Com todo respeito, Vossa Excelência, disse Zé Benedito, a voz firme e clara. O senhor pode me chamar do que quiser, mas não pode me calar quando se trata da minha terra e da minha família. O eco da humilhação ainda reverberava na mente de Zé Benedito quando ele saiu do tribunal naquele final de tarde. Suas pernas estavam fracas, não pelo cansaço da viagem, mas pelo peso da injustiça que tinha presenciado. O juiz havia adiado a decisão para uma nova audiência, dando prazo para que ele conseguisse representação legal adequada. Uma forma elegante de dizer que um homem simples não tinha lugar naquele ambiente. Na pensão barata, onde conseguiu um quarto por algumas noites, Zé Benedito se deitou na cama estreita e olhou para o teto manchado de umidade. Pela primeira vez desde que saiu de casa, permitiu que a tristeza tomasse conta do peito. Pensou na esposa Maria Conceição, que provavelmente estava naquele momento olhando pela janela, esperando notícias. Pensou nos filhos pequenos brincando no quintal da casa simples, sem saber que talvez tivessem que deixar tudo para trás. A noite não trouxe sono, apenas lembranças. Zé Benedito revivia cada palavra do doutor Fábio Mendonça, cada olhar de desprezo que recebeu no tribunal, cada risada abafada quando o juiz o chamou de caipira. Mas junto com a dor, crescia algo mais forte. A determinação de entender exatamente o que estava acontecendo com sua terra. No dia seguinte, bem cedo, ele voltou ao cartório onde seu avô havia registrado a propriedade décadas atrás. O prédio antigo contrastava com a modernidade do tribunal, mas ali estava a história da sua família. Dona Carmela, a funcionária mais antiga do cartório, reconheceu o sobrenome assim que ele se apresentou. Benedito da Silva. Seu avô era Joaquim Benedito da Silva? Ela perguntou, ajustando os óculos de leitura. Isso mesmo, senhora. O senhor conheceu ele? Conheci sim, filho. Homem trabalhador, honesto. Vinha aqui todo ano para manter os documentos em dia. Dona Carmela suspirou, como quem carrega memórias pesadas. Seu avô era muito cuidadoso com a papelada. Deixa eu ver aqui nos arquivos. Ela desapareceu entre estantes empoeiradas e voltou carregando uma pasta grossa, amarelada pelo tempo. Dentro havia não apenas o registro original da terra, mas dezenas de documentos que comprovavam que a família Benedito tinha mantido tudo legal e atualizado durante gerações. Olha só isso, disse Dona Carmela, apontando para uma série de papéis. Seu avô não só registrou a terra direito, como fez todas as atualizações quando mudaram as leis.
Ele até pagou taxas extras para garantir que nunca houvesse problemas. Zé Benedito sentiu uma onda de alívio misturada com confusão. Se os documentos estavam todos corretos, por que Dr. Mendonça havia dito que havia irregularidades? Dona Carmela pareceu ler seus pensamentos. Filho, tem gente desonesta que usa a lei para roubar terra de gente honesta. Eles pegam documentos verdadeiros e inventam problemas que não existem, esperando que o proprietário não saiba se defender. Mas como eles podem fazer isso? Com dinheiro e conexões. Pagam para falsificar pareceres técnicos, corrompem pessoas em posições importantes, criam processos falsos. Dona Carmela baixou a voz, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando. Já vi muita família perder tudo por causa desses esquemas. Ela fez cópias de todos os documentos e entregou para Zé Benedito em um envelope pardo. Guarde isso com sua vida, filho, e procure alguém que entenda de lei para te ajudar. Não deixe esses abutres levarem o que é seu por direito. Com os documentos em mãos, Zé Benedito passou os dias seguintes tentando encontrar um advogado que topasse pegar seu caso. A maioria nem olhava para ele quando descobria que não tinha dinheiro para pagar honorários altos. Outros simplesmente diziam que não queriam se meter contra empresas poderosas e advogados influentes como o Dr. Mendonça. Foi numa dessas andanças que ele conheceu Dra. Helena Carvalho, uma advogada jovem que tinha um escritório pequeno num prédio comercial simples. Diferente dos outros advogados que tinha procurado, ela o recebeu sem fazer cara feia e ouviu sua história com atenção genuína. Senhor Benedito, posso ser franca com o senhor? Ela disse depois de examinar os documentos. Seus papéis estão perfeitos. Não há nenhuma irregularidade aqui. O que está acontecendo é uma tentativa clara de apropriação indevida. Então, por que o doutor no tribunal disse que tinha problema? Porque ele está mentindo. E provavelmente pagando outras pessoas para mentirem também. Doutora. Helena abriu um arquivo no computador e mostrou para Zé Benedito. Eu pesquisei sobre a empresa que quer suas terras. Chama-se Construtora Progresso Nacional. Eles têm um histórico de processos similares em várias cidades. Na tela apareceram dezenas de casos, onde a mesma empresa havia conseguido terras de pequenos proprietários rurais, usando processos questionáveis, sempre com a participação do mesmo doutor, Fábio Mendonça, sempre com alegações de irregularidades documentais que depois se provavam falsas, mas só depois que as famílias já tinham perdido suas propriedades. É um esquema bem organizado, explicou a doutora Helena. Eles escolhem terras em áreas que vão valorizar, criam processos falsos para forçar a venda por preços baixos e depois constroem empreendimentos milionários. Zé Benedito sentiu o sangue ferver nas veias. E a justiça deixa isso acontecer? Quando há corrupção envolvida, sim. Eles pagam para peritos darem laudos falsos, subornam funcionários para perder documentos importantes e às vezes até juízes recebem propina para decidir a favor deles. A revelação foi como um soco no estômago. Zé Benedito sempre acreditou que a justiça era cega, imparcial, que protegia os honestos e punia os desonestos. Descobrir que até mesmo juízes podiam ser comprados abalou suas crenças mais profundas. Doutora Helena, o que eu posso fazer? Não tenho dinheiro para brigar com gente poderosa. Senhor Benedito, eu vou te ajudar. Não pelo dinheiro, porque sei que o senhor não tem, mas porque o que estão fazendo com o senhor é criminoso, e alguém precisa parar esses criminosos. Doutora Helena explicou que precisariam reunir evidências do esquema fraudulento antes da próxima audiência. Ela tinha contatos em jornais que investigavam corrupção e conhecia promotores honestos que poderiam abrir uma investigação paralela. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa, ela disse, o rosto sério. Essas pessoas são perigosas. Quando descobrirem que estamos investigando eles, vão tentar nos intimidar. Pode ficar feio. Zé Benedito pensou na família em casa, na terra que representava gerações de trabalho honesto, na humilhação que havia sofrido no tribunal. Doutora, se eu não lutar agora, meus filhos vão crescer pensando que homem trabalhador não tem valor neste país. Não posso deixar isso passar. Nas semanas seguintes, doutora Helena e Zé Benedito trabalharam juntos como detetives. Ela usava seus conhecimentos legais para rastrear documentos e processos suspeitos, enquanto ele usava sua persistência e determinação
para conversar com outras famílias que tinham passado pela mesma situação. Descobriram que a construtora Progresso Nacional havia roubado terras de pelo menos 15 famílias nos últimos anos. Sempre o mesmo padrão. Dr. Mendonça criava processos falsos, juízes específicos sempre decidiam a favor da empresa e as famílias perdiam propriedades que eram vendidas por valores irrisórios para depois virarem empreendimentos milionários. Uma dessas famílias era de seu Antônio Ferreira, um senhor de cabelos brancos que tinha perdido a fazenda da família 1 ano antes. Quando Zé Benedito o encontrou, ele estava trabalhando como vigia noturno num posto de gasolina, tentando sustentar a esposa doente. Eles destruíram minha vida, disse seu Antônio, os olhos marejados. 60 anos trabalhando naquela terra, criando gado, plantando. Aí aparece esse doutor Mendonça dizendo que meus documentos eram falsos. O juiz nem quis ouvir minha defesa. Qual juiz julgou seu caso? Augusto Pereira, mesmo homem que está julgando o seu caso. A coincidência não era coincidência. Era mais uma prova de que o esquema estava organizado desde o topo. Doutora, Helena conseguiu acesso aos processos de todas as famílias prejudicadas e descobriu um padrão ainda mais assustador. Todos os casos eram distribuídos para o mesmo juiz. Todos contavam com os mesmos peritos técnicos dando laudos falsos e todos terminavam com a vitória da construtora Progresso Nacional. Senhor Benedito, nós temos evidências suficientes para provar fraude processual, formação de quadrilha e corrupção ativa e passiva, disse doutora Helena, organizando pilhas de documentos em sua mesa. Mas preciso alertá-lo. Quando apresentarmos isso no tribunal, vai ser guerra declarada. Na véspera da nova audiência, Zé Benedito estava no quarto da pensão organizando seus pensamentos quando o telefone tocou. Era Maria Conceição, ligando do orelhão da cidade. Benedito, apareceram uns homens aqui hoje, ela disse, a voz embargada de medo. Disseram que era melhor você desistir desse processo, que ia ser pior para toda a família se você continuasse insistindo. O coração de Zé Benedito disparou. Eles fizeram alguma coisa com vocês? Não, mas os meninos ficaram com medo. E eu também, Benedito. Talvez seja melhor aceitar o dinheiro que estão oferecendo e começar de novo em outro lugar. Zé Benedito fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. De um lado, a segurança da família. Do outro, a luta pela justiça e pela dignidade. Sabia que se desistisse agora, não apenas perderia a terra, mas perderia também o respeito por si mesmo. Maria, escuta bem o que vou te falar. Amanhã eu vou entrar naquele tribunal e vou mostrar para todo mundo quem são os verdadeiros criminosos nessa história. E quando sair de lá, vamos voltar para nossa casa com a cabeça erguida. No silêncio que se seguiu, ele podia ouvir a respiração dela do outro lado da linha. Benedito, tem certeza? Nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. Quando desligou o telefone, Zé Benedito olhou pela janela embaçada do quarto e viu a cidade grande dormindo sob as luzes dos postes. Amanhã seria o dia mais importante da sua vida, e ele estava pronto para a batalha final. O sol ainda não havia nascido quando Zé Benedito acordou na pensão. Seus olhos abriram antes mesmo do despertador tocar, como se o próprio corpo soubesse que aquele não era um dia comum. Ele se levantou devagar, sentindo o peso da responsabilidade que carregava nos ombros, e olhou pela janela embaçada para a cidade que começava a despertar. No banheiro compartilhado do corredor, lavou o rosto com água fria e se olhou no espelho rachado. O homem que o encarava de volta tinha rugas mais profundas do que lembravam, cabelos mais grisalhos, mas nos olhos havia uma determinação que não existia quando chegou à capital. As últimas semanas tinham transformado o agricultor humilde em um guerreiro silencioso. Vestiu sua melhor roupa, a mesma calça social que usava para ir à missa nas ocasiões especiais. A camisa branca que Maria Conceição tinha passado com tanto cuidado antes da viagem e o sapato preto que apertava um pouco, mas era o único que tinha. O chapéu de palha ficou sobre a cama. Hoje ele não era mais apenas o caipira que todos esperavam ver. Era Zé Benedito da Silva, proprietário legítimo de suas terras e defensor da própria dignidade. Na rua, a cidade grande mostrava sua face matinal. Executivos apressados,
corriam para o trabalho, vendedores ambulantes organizavam suas bancas e o trânsito já começava a ficar caótico. Mas para Zé Benedito, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Cada passo em direção ao tribunal ecoava como uma batida de tambor, anunciando a batalha final. Doutora Helena já estava esperando na entrada do Tribunal Regional de Justiça, carregando 2 pastas grossas cheias de documentos. Ela havia trabalhado a noite inteira organizando as evidências que iriam expor o esquema criminoso. Quando viu Zé Benedito se aproximando, sorriu com uma mistura de nervosismo e admiração. Bom dia, Sr. Benedito. Pronto para fazer história? Pronta ou não, doutora, chegou a hora da verdade. Eles entraram no prédio imponente e logo perceberam que algo era diferente. Havia mais movimento que o normal. Jornalistas com câmeras circulavam pelos corredores e várias pessoas desconhecidas observavam tudo com interesse. Doutora, Helena havia discretamente alertado alguns veículos de comunicação sobre o caso. E a história do homem simples enfrentando um esquema de corrupção havia despertado atenção. Dr. Fábio Mendonça chegou poucos minutos depois, acompanhado de uma equipe de 3 advogados assistentes, todos vestidos impecavelmente, carregando maletas de couro caro, exalando confiança e arrogância. Quando o doutor Mendonça viu Zé Benedito acompanhado de uma advogada, seu rosto demonstrou surpresa e irritação. Vejo que arranjou representação legal, disse ele, ajustando o nó da gravata. Espero que tenha escolhido alguém competente desta vez. Doutor Mendonça, respondeu doutora Helena com educação gelada. Espero que tenha trazido argumentos melhores que os documentos falsos que apresentou na última audiência. O sorriso confiante do advogado vacilou por uma fração de segundo. Ele percebeu que desta vez seria diferente, que não estava lidando mais apenas com um homem sem instrução que podia ser intimidado facilmente. A sala de audiências estava mais cheia que o normal. Além dos envolvidos diretos no processo, havia representantes da imprensa, outros advogados que vieram assistir e algumas pessoas que Zé Benedito reconheceu como famílias que também haviam perdido terras em processos similares. Seu Antônio Ferreira estava lá, na última fileira, com os olhos fixos no local onde o juiz Augusto Pereira logo se sentaria. Quando o juiz entrou na sala, o ambiente ficou tenso. Augusto Pereira caminhava com a mesma arrogância de sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Talvez fosse a presença dos jornalistas, ou talvez fosse a intuição de que aquela audiência não seria apenas mais uma formalidade em favor da construtora Progresso Nacional. Damos início à continuação do processo número 2847, anunciou o escrivão. Dr. Mendonça se levantou primeiro, confiante como sempre. Começou sua argumentação repetindo as mesmas alegações da audiência anterior. Irregularidades documentais, incompatibilidade com o plano diretor, necessidade de dar prioridade ao desenvolvimento econômico da região. Sua voz ecoava pela sala com autoridade, mas desta vez suas palavras soavam ocas para quem conhecia a verdade. Meritíssimo, disse Dr. Mendonça. Este caso é simples. O requerido não possui documentação adequada para comprovar a posse da propriedade em questão. Nossa perícia técnica demonstrou claramente as irregularidades que tornam inválida qualquer reivindicação de propriedade. Foi quando doutora Helena se levantou, carregando uma das pastas grossas. Excelentíssimo, com a devida vênia, gostaria de apresentar documentos que não foram considerados na audiência anterior. Que documentos? Perguntou o juiz, visivelmente contrariado com a interrupção. Documentos originais do cartório de registro de imóveis que comprovam não apenas a legitimidade da posse da família Benedito, mas também revelam que as alegadas irregularidades são completamente falsas. Doutora Helena se aproximou da mesa do juiz e entregou cópias autenticadas de todos os documentos que Dona Carmela havia fornecido. Enquanto o juiz examinava os papéis, seu rosto foi mudando gradualmente de cor. Era evidente que aqueles documentos contradiziam completamente os laudos técnicos que Dr. Mendonça havia apresentado. Além disso, Vossa Excelência, continuou doutora Helena, gostaríamos de chamar atenção para um padrão suspeito que descobrimos em nossa investigação. Ela abriu a segunda pasta e começou a mostrar cópias de outros processos onde a construtora Progresso Nacional havia adquirido terras usando métodos similares.
Eram 15 casos idênticos. Sempre o mesmo Dr. Mendonça, sempre os mesmos peritos técnicos, sempre o mesmo resultado favorável à empresa. Dr. Mendonça tentou se levantar para protestar, mas Dra. Helena continuou implacavelmente. Descobrimos também que os laudos técnicos apresentados neste processo foram assinados por profissionais que perderam suas licenças por práticas fraudulentas. O perito responsável pelo laudo que questiona a documentação do Sr. Benedito teve sua licença cassada por falsificação de documentos. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas anotavam furiosamente. Alguns advogados trocavam olhares significativos. E Dr. Mendonça estava visivelmente nervoso, sussurrando urgentemente com seus assistentes. Foi nesse momento que o juiz Augusto Pereira perdeu a paciência. Bateu o martelo com violência e sua voz explodiu pela sala como um rugido. Chega! Não vou permitir que transformem meu tribunal em um circo. E você? Ele apontou diretamente para Zé Benedito. Não pense que por ter arranjado uma advogada vai conseguir enganar a justiça com teorias conspiratórias. Zé Benedito se levantou devagar, sentindo o peso de todos os olhares na sala. Durante semanas ele havia se preparado para este momento, imaginando o que diria quando chegasse a hora de falar a verdade. Mas agora, diante da hostilidade evidente do juiz, as palavras pareciam ter fugido da sua mente. Sente-se, ordenou o juiz, e deixe sua advogada falar por você como deve ser. Com todo respeito, Vossa Excelência, disse Zé Benedito, mantendo-se de pé. Esta é minha terra, minha família, minha vida. Ninguém pode falar por mim melhor do que eu mesmo. Cala a boca, caipira! Gritou o juiz Augusto Pereira, batendo o martelo repetidamente. Você não tem qualificação para questionar decisões técnicas neste tribunal. Sente-se imediatamente ou será retirado da sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Os jornalistas pararam de escrever. Os advogados ficaram boquiabertos. E até Dr. Mendonça pareceu constrangido com a explosão de raiva do juiz. A humilhação pública era ainda mais brutal na presença de tantas testemunhas. Mas algo extraordinário aconteceu naquele momento de silêncio mortal. Em vez de se encolher, em vez de aceitar calado a humilhação, Zé Benedito respirou fundo e endireitou os ombros. Seus olhos, que conheciam o valor do trabalho honesto e a força da verdade, se fixaram no juiz com uma serenidade que fez o homem poderoso se remexer desconfortavelmente na cadeira alta. Vossa Excelência, disse Zé Benedito, a voz firme e clara, ecoando por toda a sala. O senhor pode me xingar, pode me humilhar, pode até me mandar calar a boca, mas há uma coisa que o senhor não pode fazer. O juiz, surpreso com a resposta calma, perguntou involuntariamente. E o que seria isso? Zé Benedito olhou ao redor da sala, vendo os rostos atentos dos jornalistas, os olhos emocionados de seu Antônio na última fileira, a expressão orgulhosa de Dra. Helena. Pensou na esposa em casa, nos filhos brincando no quintal, na terra que representava gerações de trabalho honesto. O senhor não pode me fazer mentir sobre quem eu sou. A frase simples ecoou pela sala como um trovão silencioso. Havia algo na forma como Zé Benedito falou, uma dignidade inabalável que contrastava dramaticamente com a arrogância artificial do ambiente. Era a voz da honestidade confrontando a corrupção, da simplicidade desmascarando a falsidade, da verdade enfrentando a mentira. O juiz Augusto Pereira tentou recuperar a autoridade perdida. Você vai se sentar e ficar quieto ou o quê? Interrompeu Zé Benedito. E pela primeira vez desde o início do processo, foi o juiz quem ficou sem palavras. Vossa Excelência vai me prender por dizer a verdade? Vai me condenar por ser honesto? Vai me punir por trabalhar a vida inteira para sustentar minha família? Doutor. Mendonça tentou se levantar para protestar, mas percebeu que qualquer coisa que dissesse naquele momento só pioraria a situação. A sala inteira estava hipnotizada pela transformação do homem simples em uma força da natureza. Senhor juiz, continuou Zé Benedito, o senhor me chamou de caipira como se fosse uma ofensa, mas eu tenho orgulho de ser caipira. Tenho orgulho de ter calos nas mãos de tanto trabalhar. Tenho orgulho de acordar antes do sol para cuidar da minha terra.
Tenho orgulho de ensinar meus filhos que honestidade vale mais que dinheiro. Algumas pessoas na sala tinham lágrimas nos olhos. A emoção era palpável, contagiosa. Era impossível não se comover com a dignidade simples daquele homem enfrentando um sistema corrupto. E sabe de uma coisa, Vossa Excelência? Eu prefiro ser um caipira honesto do que um doutor ladrão. A frase final caiu como uma bomba na sala. Dr. Mendonça ficou lívido. O juiz empalideceu e um dos jornalistas não conseguiu conter um sorriso admirativo. Zé Benedito havia acabado de fazer algo que parecia impossível. Tinha calado um tribunal inteiro com a força da verdade. O juiz Augusto Pereira tentou bater o martelo para encerrar a audiência, mas suas mãos tremiam visivelmente. Ele sabia que havia perdido completamente o controle da situação e que sua reação desproporcional tinha sido presenciada por jornalistas que certamente divulgariam tudo. A audiência está suspensa, conseguiu dizer finalmente. Vamos deliberar sobre os novos elementos apresentados. Quando o juiz saiu da sala, apressado e visivelmente abalado, a plateia explodiu em murmúrios. Os jornalistas correram para entrevistar Zé Benedito. Seu Antônio se aproximou com os olhos marejados para apertar sua mão, e doutora Helena sorria com uma mistura de admiração e incredulidade. Do lado de fora do tribunal, cercado por repórteres e câmeras, Zé Benedito deu a entrevista mais importante da sua vida. Com a mesma simplicidade e honestidade que havia demonstrado dentro da sala, ele contou sua história para todo o país. Eu não vim aqui para causar confusão, disse ele, olhando diretamente para as câmeras. Vim defender o que é meu por direito. E descobri que, às vezes, para defender o que é nosso, precisamos ter coragem de falar a verdade, mesmo quando todo mundo quer que a gente fique calado. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em poucas horas, o vídeo da confrontação no tribunal estava rodando em todas as redes sociais, sites de notícias e canais de televisão do país. Caipira enfrenta juiz corrupto. Homem simples cala tribunal com verdade. A dignidade que não se compra. As manchetes se multiplicavam enquanto o Brasil inteiro descobria a história de Zé Benedito. Na pensão onde estava hospedado, Zé Benedito não conseguia entender a dimensão do que havia acontecido. Seu telefone não parava de tocar com ligações de jornalistas, produtores de programas de televisão e até políticos querendo se associar à sua causa. Mas a única ligação que realmente importava veio no final da tarde. Benedito, é você mesmo que está na televisão? A voz de Maria Conceição tremia de emoção do outro lado da linha. Sou eu sim, Maria. Como estão as coisas aí? Benedito, a cidade inteira está falando de você. Passou no jornal da televisão, no rádio. Todo mundo está dizendo que você foi o homem mais corajoso do Brasil hoje. Ele sorriu, sentindo o coração aquecer ao ouvir a voz da esposa. E as crianças? Orgulhosas do pai delas. A pequena Ana disse que quando crescer quer ser valente igual você. Maria Conceição fez uma pausa, e quando voltou a falar, a voz estava embargada. Benedito, eu tinha medo que você não fosse forte o suficiente para essa briga. Mas hoje eu vi que me casei com um gigante. Enquanto isso, no escritório luxuoso da construtora Progresso Nacional, a atmosfera era de pânico total. O CEO da empresa, Roberto Cavalcante, assistia pela 10ª vez ao vídeo da audiência, vendo sua reputação e seus negócios desmoronarem em tempo real. Como vocês deixaram isso acontecer? Gritou ele para Dr. Fábio Mendonça, que estava sentado do outro lado da mesa de mogno, visivelmente abatido. Era para ser um processo simples. Um caipira sem advogado, um juiz no nosso bolso, documentos falsos convincentes. Roberto, a situação fugiu do controle. Esse Zé Benedito arranjou uma advogada competente, descobriram nosso esquema e, pior, Dr. Mendonça hesitou antes de continuar. O Ministério Público já está investigando. Recebi uma intimação há 1 hora. O telefone de Roberto tocou. Era o diretor de marketing da empresa, em pânico total. Senhor Cavalcante, precisamos conversar urgentemente. Nossos maiores clientes estão cancelando contratos, os bancos estão questionando nossos empréstimos e há manifestações se organizando em frente a nossos prédios. A magnitude do erro estava ficando clara. Ao tentar destruir um homem simples, eles haviam despertado a fúria de todo um país que se identificava com Zé Benedito.
O Brasil estava cheio de pessoas honestas que trabalhavam duro e se sentiam representadas por aquele agricultor corajoso que não se intimidou diante da injustiça. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. Dezenas de advogados de renome nacional se ofereceram para defender Zé Benedito gratuitamente. Professores de direito das melhores universidades declararam publicamente que o caso representava tudo o que estava errado com o sistema judicial brasileiro. E mais impressionante ainda, centenas de famílias que haviam perdido suas terras em esquemas similares começaram a sair do silêncio. Doutora. Helena chegou ao escritório naquela manhã, encontrando uma fila de pessoas na porta. Eram pequenos proprietários rurais, agricultores familiares, pecuaristas humildes, todos com histórias parecidas com a de Zé Benedito. Todas vítimas do mesmo esquema, todos que haviam sido silenciados pela vergonha e pelo medo. Doutora, disse uma senhora de cabelos grisalhos, segurando papéis amassados. Vi o senhor Benedito na televisão e pensei, se ele teve coragem, eu também posso ter. Perdemos nossa chácara ano passado para os mesmos homens. O escritório pequeno de doutora Helena se transformou numa central de denúncias. Cada novo depoimento revelava mais detalhes do esquema criminoso que se estendia por várias cidades e estados. Era maior e mais organizado do que qualquer um imaginava. Enquanto isso, no Tribunal Regional de Justiça, o juiz Augusto Pereira enfrentava a pior crise da carreira. O Conselho Nacional de Justiça havia aberto uma investigação disciplinar contra ele. Gravações da audiência circulavam nas redes sociais com milhões de visualizações. Sua explosão de raiva e o tratamento desrespeitoso a Zé Benedito haviam se tornado símbolo de tudo que o povo brasileiro rejeitava na justiça. Na sala do juiz, ele caminhava de um lado para outro, tentando encontrar uma saída para a situação. Sua carreira de 30 anos estava por um fio. Sua reputação estava destruída e, pior, ele sabia que as investigações do Ministério Público logo descobririam suas conexões financeiras com a construtora Progresso Nacional. O telefone tocou. Era Dr. Mendonça, visivelmente desesperado. Augusto, precisamos conversar. A situação está saindo de controle. Roberto está falando em revelar tudo para tentar um acordo de delação premiada. Ele não pode fazer isso, respondeu o juiz, sentindo o pânico tomar conta. Pode sim, e vai fazer, a menos que encontremos uma forma de reverter essa situação. Preciso que você encontre um motivo legal para anular tudo o que aconteceu na audiência. Mas era tarde demais. A engrenagem da justiça verdadeira já havia começado a girar. No final daquela tarde, agentes da Polícia Federal bateram à porta do escritório de Dr. Mendonça com mandados de busca e apreensão. Computadores foram confiscados, documentos foram lacrados e o advogado que se julgava intocável foi conduzido para prestar depoimentos. A prisão preventiva de Dr. Fábio Mendonça foi decretada no final da semana. As evidências reunidas por doutora Helena, somadas às novas denúncias que chegavam diariamente, pintavam um quadro assustador de corrupção sistemática. O esquema havia movimentado centenas de milhões de reais ao longo dos anos, prejudicando mais de 200 famílias em todo o país. Zé Benedito acompanhou pela televisão da pensão a prisão do homem que tentou destruir sua vida. Não sentiu alegria com a queda do advogado corrupto, apenas uma profunda tristeza por ver como a ganância pode transformar pessoas em monstros. O juiz Augusto Pereira tentou uma última cartada desesperada. Convocou uma nova audiência, alegando que precisava esclarecer mal-entendidos sobre o caso. Mas quando Zé Benedito chegou ao tribunal naquela manhã, encontrou uma cena completamente diferente da anterior. A sala estava lotada de jornalistas, representantes do Ministério Público, advogados da OAB que vieram acompanhar o caso e dezenas de pessoas comuns que queriam testemunhar aquele momento histórico. O juiz parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Suas mãos tremiam quando ele se sentou na cadeira alta. Senhor José Benedito da Silva, começou ele, a voz hesitante. Gostaria de esclarecer alguns pontos sobre nossa audiência anterior. Zé Benedito se levantou, mas desta vez não havia nervosismo em sua postura. A humilhação pública que havia sofrido o havia transformado em algo maior que ele mesmo imaginava. Representava agora todos os brasileiros honestos que um dia foram menosprezados por quem deveria protegê-los.
Vossa Excelência, disse Zé Benedito com serenidade, não precisa esclarecer nada. As imagens da última audiência falam por si só. O juiz engoliu em seco. Sabia que cada palavra seria analisada, gravada, divulgada. Sua carreira dependia do que acontecesse nos próximos minutos. Senhor Benedito, reconheço que meu comportamento foi inadequado. Gostaria de apresentar desculpas formais pelo tratamento que lhe dispensei. Um murmúrio percorreu a sala. Era raro, raríssimo, ver um juiz pedindo desculpas publicamente para alguém que havia ofendido. Mas Zé Benedito não demonstrou satisfação com a retratação. Apenas assentiu respeitosamente. Aceito suas desculpas, Vossa Excelência. Mas quero deixar uma coisa clara para todo mundo que está aqui. Ele se virou para a plateia, vendo rostos atentos, câmeras filmando, jornalistas anotando cada palavra. Eu não lutei contra o doutor juiz. Eu lutei contra a injustiça. Não briguei com o doutor Mendonça. Briguei com a desonestidade. E não vim aqui para destruir ninguém. Vim para proteger minha família e minha terra. Zé Benedito fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. O que aconteceu comigo acontece todo dia com gente trabalhadora neste país. Pessoas simples que são pisoteadas por quem tem poder e dinheiro. Mas eu descobri uma coisa importante. Quando a gente fala a verdade, mesmo tremendo de medo, essa verdade fica mais forte que qualquer mentira. Ele olhou diretamente para as câmeras de televisão. Quero mandar um recado para todo pai de família, toda mãe trabalhadora, todo brasileiro honesto que está assistindo. Não tenham medo de lutar pelo que é certo. Não importa quão pequenos vocês se sintam diante dos poderosos. A verdade não tem tamanho e a dignidade não se vende. O silêncio na sala era absoluto. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos, outras aplaudiam discretamente. Até mesmo o juiz parecia genuinamente emocionado com as palavras simples, mas profundas do homem que havia tentado humilhar. E quero dizer mais uma coisa, continuou Zé Benedito, a voz ganhando força. Eu perdoo todo mundo que tentou me prejudicar. Perdoo porque guardar mágoa só envenena a alma da gente. Mas perdoar não significa esquecer. Significa dar uma chance para as pessoas se tornarem melhores. Torata. Helena se levantou então, carregando uma pasta com novos documentos. Meritíssimo, em vista das investigações em andamento e das evidências de fraude processual apresentadas pelo Ministério Público, gostaria de requerer o arquivamento definitivo do processo contra o Sr. Benedito e o reconhecimento pleno de seus direitos sobre a propriedade. O juiz Augusto Pereira não teve escolha. Diante de tantas evidências e sob os olhos de todo o país, deferiu o pedido imediatamente. Declaro arquivado o processo número 2847, reconhecendo o pleno direito de propriedade do Sr. José Benedito da Silva sobre suas terras, e determino que todas as custas processuais sejam pagas pela parte requerente. Quando saiu do tribunal naquela tarde, Zé Benedito não era mais apenas um agricultor defendendo sua terra. Era um símbolo nacional de resistência, dignidade e coragem. Centenas de pessoas o esperavam na rua, aplaudindo, gritando palavras de apoio, querendo cumprimentá-lo. Um repórter se aproximou com um microfone. Senhor Benedito, como se sente sabendo que sua história inspirou milhões de brasileiros? Zé Benedito sorriu, ajeitando o chapéu de palha na cabeça. Me sinto grato. Grato por ter aprendido que um homem simples, quando luta pela verdade, pode mover montanhas. E que, às vezes, para defender o que é nosso, a gente descobre uma força que nem sabia que tinha. Na construtora Progresso Nacional, Roberto Cavalcante assinava os últimos documentos antes de entregar a empresa para os credores. O escândalo havia destruído completamente seus negócios. Contratos milionários foram cancelados, licenças foram revogadas, e ele enfrentava dezenas de processos judiciais. Sua última ligação foi para Zé Benedito. Senhor Benedito, é Roberto Cavalcante, da construtora Progresso Nacional. Pois não, senhor Roberto. Eu queria pedir desculpas pelo que fizemos com o senhor, com sua família, com tantas outras famílias. Foi errado, foi criminoso. Zé Benedito ficou em silêncio por alguns segundos. Senhor Roberto, todo mundo merece uma segunda chance na vida. O senhor ainda é jovem, ainda pode recomeçar de forma honesta. Use essa experiência para ser uma pessoa melhor. Quando desligou o telefone,
Roberto chorou pela primeira vez em anos. Não de raiva ou frustração, mas de alívio. Alívio por finalmente ter encontrado alguém disposto a perdoar, mesmo depois de tanto mal que havia causado. No final daquela semana, Zé Benedito pegou o ônibus de volta para casa. Levava na bagagem não apenas a vitória judicial, mas algo muito mais valioso. A certeza de que havia feito a coisa certa, de que havia honrado a memória do pai e do avô, e de que deixaria para os filhos um exemplo de coragem e dignidade. Quando o ônibus parou na praça da cidade pequena onde morava, uma multidão o esperava. Vizinhos, amigos, desconhecidos que haviam vindo de outras cidades, todos queriam cumprimentar o homem que havia se tornado símbolo de esperança para o Brasil inteiro. Maria Conceição correu ao encontro dele, seguida pelos 3 filhos. O abraço que trocaram ali, na frente de todo mundo, foi mais forte e mais emocionante que qualquer vitória no tribunal. "Bem-vindo de volta, meu herói", sussurrou ela no ouvido dele. "Eu não sou herói não, Maria. Só sou um homem que aprendeu que a verdade não tem medo de ninguém." O amanhecer na pequena cidade do interior nunca pareceu tão especial para Zé Benedito. Ele acordou no quarto que não via há semanas, na cama que dividia com Maria Conceição há tantos anos, ouvindo os passarinhos cantando no quintal onde plantara cada árvore com as próprias mãos. Mas algo havia mudado para sempre. Não apenas nele, mas no país inteiro. Pela janela, podia ver movimento incomum na rua. Carros de outras cidades estacionados, pessoas caminhando em direção à sua casa, repórteres organizando equipamentos. A história do caipira que enfrentou o sistema havia tocado o coração do Brasil de uma forma que ninguém esperava. Maria Conceição entrou no quarto com uma xícara de café quentinho. O mesmo café que ela preparava todos os dias há anos, mas hoje tinha um gosto diferente. Era o café da vitória, da dignidade recuperada, da família reunida. "Benedito, tem gente na porta desde cedo. Prefeito, vereadores, até o deputado federal apareceu dizendo que quer conhecer você", ela disse, sentando na beirada da cama. "Nunca vi tanta gente importante querendo falar com a gente." Zé Benedito sorriu, passando a mão na barba que havia crescido durante as semanas de luta. "Maria, eles não vieram aqui por causa de mim. Vieram porque descobriram que existe um Brasil que eles não conheciam. Um Brasil de gente simples que não se vende e não se cala." Do quintal chegavam vozes animadas. Os 3 filhos brincavam com outras crianças que haviam chegado com as famílias visitantes. Ana, a caçula, corria mostrando para todos a horta que o pai havia plantado antes de viajar. Tinha orgulho de contar que aquelas verduras haviam sido cultivadas pelas mãos do homem mais corajoso do Brasil. A primeira visita oficial foi do prefeito municipal, Joaquim Santos, um homem que Zé Benedito conhecia desde criança, mas que nunca havia dado muita atenção para os problemas dos pequenos agricultores da região. Hoje ele chegou acompanhado de toda a Câmara de Vereadores e uma pilha de projetos que prometiam revolucionar a agricultura familiar local. "Zé Benedito, meu amigo", disse o prefeito, estendendo a mão com um sorriso que parecia forçado. "Quero parabenizar você pela coragem que mostrou. Você honrou nossa cidade, honrou nosso povo. Obrigado, prefeito. Mas eu não fiz nada de especial. Só defendi o que era meu por direito." Não, meu caro, você fez muito mais que isso. Você mostrou para o país que nossa gente tem valor. Por isso quero anunciar aqui, na sua casa, que vamos criar o Programa Municipal de Apoio ao Agricultor Familiar." Zé Benedito ouviu educadamente as promessas do prefeito, mas suas décadas de experiência tinham ensinado a distinguir palavras sinceras de discursos eleitorais. Ainda assim, se aquela atenção política resultasse em melhorias reais para as famílias trabalhadoras da região, já teria valido a pena toda a luta. A visita que realmente emocionou Zé Benedito foi a de doutora Melena, que chegou ao final da manhã acompanhada de seu Antônio Ferreira e outras 6 famílias que haviam perdido terras para o mesmo esquema criminoso. Todos carregavam documentos e sorrisos esperançosos. "Senhor Benedito", disse doutora Helena, "trouxe uma notícia que vai alegrar seu coração. Por causa do precedente que seu caso criou, conseguimos reverter todos os processos fraudulentos da construtora Progresso Nacional. Essas famílias vão recuperar suas terras." Seu Antônio se aproximou com lágrimas nos olhos, segurando um papel oficial. "Zé Benedito, minha fazenda voltou para mim.
Depois de um ano achando que tinha perdido tudo, vou poder voltar para casa. E tudo isso por causa da sua coragem. Era o momento mais emocionante desde o retorno. Ver outras famílias recuperando suas propriedades, seus sonhos, suas dignidades, fez Zé Benedito entender que sua luta havia sido muito maior que uma simples questão pessoal. Havia se tornado um movimento de justiça social. As crianças corriam pelo quintal, misturando-se sem distinção de classe social ou origem. Os filhos de Zé Benedito brincavam com os filhos do prefeito, com as crianças das famílias visitantes, com os netos de seu Antônio. Era a imagem mais bonita daquele dia. Uma nova geração crescendo sem as barreiras que os adultos tanto gostavam de criar. No final da tarde, quando a maioria dos visitantes já havia partido, chegou uma surpresa que ninguém esperava. Um carro simples parou na frente da casa e dele desceu um homem que Zé Benedito reconheceu imediatamente. Roberto Cavalcante, o ex-CEO da construtora Progresso Nacional. Roberto caminhava devagar, visivelmente envergonhado, carregando uma pasta de documentos. Havia perdido peso. O terno caro foi substituído por roupas simples e no rosto não havia mais a arrogância dos tempos de empresário poderoso. Senhor Benedito, ele disse parando a alguns metros da varanda. Sei que não tenho direito de estar aqui, depois de tudo que fiz, mas precisava vir pessoalmente. Maria Conceição segurou o braço do marido, preocupada com a presença do homem que havia tentado destruir a família. Mas Zé Benedito se aproximou calmamente. Pois não, senhor Roberto. O que trouxe o senhor aqui? Roberto abriu a pasta e tirou vários documentos. Trouxe as escrituras definitivas de todas as propriedades que minha empresa roubou. Quero entregar pessoalmente para cada família, pedindo perdão pelos crimes que cometi. Ele estendeu uma das escrituras para Zé Benedito. Esta é a sua. Registro definitivo, sem nenhuma pendência, sem nenhuma dúvida legal. Sua terra está protegida para sempre. Zé Benedito pegou o documento, mas não era o papel que importava. Era o gesto de um homem tentando se redimir dos próprios erros. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. O que o senhor pretende fazer da vida agora? Roberto baixou os olhos, claramente emocionado. Senhor Benedito, perdi tudo. Empresa, dinheiro, amigos. Até minha família me abandonou. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos consigo dormir de noite. Ele fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. Estou trabalhando como operário numa fábrica de móveis. Ganhando salário mínimo, acordando cedo, chegando em casa cansado. E descobri que trabalho honesto, mesmo sendo duro, dá uma paz que dinheiro sujo nunca deu. Zé Benedito estendeu a mão para Roberto, que a apertou com gratidão genuína. Senhor Roberto, todo homem merece uma segunda chance. O senhor está no caminho certo. Continue sendo honesto que a vida vai recompensar. Quando Roberto foi embora, dirigindo o carro simples para continuar sua jornada de redenção, Maria Conceição abraçou o marido na varanda. Benedito, você é um homem especial. Conseguiu perdoar até quem tentou destruir nossa família. Maria, guardar raiva só faz mal para quem guarda. Perdoar liberta a alma da gente. A noite chegou tranquila na casa da família Benedito. As crianças dormiam cedo, cansadas da agitação do dia. Na varanda, Zé Benedito e Maria Conceição conversavam baixinho, observando as estrelas que brilhavam no céu limpo do interior. Benedito, o que você acha que vai acontecer agora? Não sei, Maria, mas sei que nossa vida mudou para sempre. Não porque ficamos famosos ou importantes, mas porque descobrimos que a verdade tem um poder que ninguém pode derrotar. Naquela mesma noite, em Brasília, deputados federais debatiam um projeto de lei que havia sido apresentado em regime de urgência, a Lei Zé Benedito, que criaria mecanismos mais rigorosos para proteger pequenos proprietários rurais de esquemas fraudulentos. O deputado federal Carlos Andrade, relator do projeto, explicava para a imprensa. Este projeto é uma resposta direta ao que aconteceu com o senhor José Benedito da Silva. Não podemos permitir que outros brasileiros honestos passem pela humilhação e injustiça que ele enfrentou. Em todo o país, pequenos agricultores que haviam se sentido inspirados pela história de Zé Benedito começavam a se organizar. Associações rurais se fortaleciam. Advogados ofereciam serviços gratuitos para a defesa de terras.
e uma rede de solidariedade crescia entre as famílias trabalhadoras. Doutora Helena havia decidido expandir seu escritório, focando exclusivamente em casos de justiça social. Dezenas de advogados jovens se ofereceram para trabalhar com ela, inspirados pelo exemplo de como a advocacia podia ser uma ferramenta de transformação social. Na prisão onde cumpria pena por corrupção e formação de quadrilha, Dr. Fábio Mendonça escrevia uma carta que nunca teria coragem de enviar. Era dirigida a Zé Benedito, pedindo perdão por todos os crimes cometidos. No papel, ele reconhecia que havia passado a vida inteira lutando pelo lado errado da história. O juiz Augusto Pereira havia sido afastado definitivamente da magistratura. Sem a toga que lhe dava poder, era apenas um homem de meia idade enfrentando as consequências dos próprios atos. Passava os dias lendo sobre ética e justiça, tentando entender como havia se desviado tanto dos ideais que o levaram a estudar direito. Enquanto isso, na casa simples no interior, Zé Benedito se preparava para dormir sabendo que havia cumprido sua missão. Não apenas defender a sua terra e sua família, mas havia plantado sementes de esperança em corações que já não acreditavam mais na possibilidade de justiça. 2 anos se passaram desde aquele dia histórico no tribunal. A vida na pequena cidade do interior havia encontrado um novo ritmo, mas as mudanças eram visíveis em cada esquina. A história de Zé Benedito havia plantado sementes que agora floresciam em frutos concretos de transformação social. A Lei Zé Benedito havia sido aprovada no Congresso Nacional por unanimidade, criando mecanismos de proteção para pequenos proprietários rurais e tornando crimes hediondos os esquemas de apropriação fraudulenta de terras. Era a primeira vez na história que uma lei federal recebia o nome de um agricultor simples. Na escola municipal onde os filhos de Zé Benedito estudavam, as crianças aprendiam sobre direitos humanos e justiça social, usando a história local como exemplo. A professora Helena Santos, que havia mudado o nome em homenagem à advogada que ajudou na vitória, contava para os pequenos como um homem comum havia mudado o país inteiro. "Crianças", dizia ela, apontando para um cartaz na parede com a foto de Zé Benedito no tribunal. "Vocês sabem por que esta história é tão importante?" Ana, agora com 2 anos a mais e ainda mais esperta, levantou a mão. "Porque meu pai mostrou que gente simples também tem valor?" "Exato, Ana. E mais que isso, mostrou que quando falamos a verdade mesmo com medo, essa verdade se espalha e muda o mundo." O escritório de doutora Helena havia se transformado no Instituto Helena Carvalho de Justiça Social, com filiais em 15 estados brasileiros. Centenas de advogados trabalhavam gratuitamente defendendo famílias humildes, inspirados pelo exemplo de como a advocacia podia ser uma ferramenta de transformação. Naquela manhã de sábado, ela chegou à casa de Zé Benedito carregando uma pasta especial. Havia uma emoção diferente no seu rosto, como quem carrega uma notícia que pode mudar vidas. "Senhor Benedito, trouxe algo que vai emocionar toda a família." "O que foi desta vez, doutora Helena?" Ela abriu a pasta e retirou uma carta oficial com o brasão da Presidência da República. "O senhor foi escolhido para receber a Ordem do Mérito Cidadão, a mais alta condecoração civil do país. Será entregue pelo próprio Presidente da República." Maria Conceição deixou cair a xícara de café que segurava. As crianças pararam de brincar no quintal, sentindo que algo muito importante estava acontecendo. Zé Benedito ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. "Doutora, acho que deve ter algum engano. Essa medalha é para gente importante, não para um simples agricultor." "Senhor Benedito", disse doutora Helena com a voz embargada, "não existe brasileiro mais importante que o senhor neste momento. Sua coragem inspirou milhões de pessoas, mudou leis, salvou famílias inteiras. A cerimônia de entrega aconteceria em Brasília, no Palácio do Planalto, com transmissão ao vivo para todo o país. Seria um momento histórico. Um homem do campo, com seus trajes simples e suas palavras verdadeiras, sendo honrado no centro do poder nacional. Na semana que antecedeu a viagem, a casa de Zé Benedito virou um centro de preparativos. Vizinhos ofereciam roupas emprestadas, o alfaiate da cidade se ofereceu para fazer um terno novo sem cobrar nada, e Maria Conceição chorava de emoção sempre que pensava no marido sendo recebido pelo presidente. A história havia ganhado dimensões internacionais.
Jornais de outros países publicavam matérias sobre o agricultor brasileiro que enfrentou a corrupção. E convites chegavam para Zé Benedito contar sua história em universidades da Europa e Estados Unidos. Mas ele recusava educadamente todos os convites para viajar ao exterior. Meu lugar é aqui, cuidando da minha terra e da minha família. O mundo pode aprender nossa história através dos livros e da internet. Na véspera da viagem para Brasília, Zé Benedito caminhou sozinho pela sua propriedade. Observou as plantações que haviam crescido, os animais que pastavam tranquilos, a casa simples onde criava os filhos. Tudo aquilo havia estado a ponto de ser perdido por causa da ganância de pessoas poderosas. Parou diante do túmulo do pai, no pequeno cemitério que ficava no fundo da propriedade. Era um costume antigo da família enterrar os entes queridos na própria terra, mantendo-os sempre por perto. Pai, o senhor sempre dizia que homem trabalhador vale mais que ouro. Acho que agora todo mundo descobriu isso. Sussurrou, colocando a mão na cruz simples de madeira. O vento balançou as folhas das árvores ao redor, como se o espírito do velho agricultor estivesse dando sua bênção ao filho que honrara o nome da família. No dia da cerimônia, Zé Benedito acordou antes do sol, como sempre fazia. Vestiu o terno novo que o alfaiate havia feito. Simples, mas elegante, respeitando seu estilo, sem tentar transformá-lo em alguém que não era. Maria Conceição ajustou a gravata com mãos trêmulas de emoção. Benedito, seus pais estariam tão orgulhosos. Eles estão orgulhosos, Maria. Tenho certeza disso. A viagem para Brasília foi acompanhada por uma comitiva que representava toda a região. O prefeito, vereadores, outras famílias que haviam recuperado suas terras e dezenas de pequenos agricultores que queriam estar presentes no momento histórico. No avião, Zé Benedito olhou pela janela observando o Brasil passar lá embaixo. Campos verdes, cidades pequenas, rios serpenteando pela paisagem. Era o país que amava, o país pelo qual havia lutado, o país que agora o reconhecia como herói. O Palácio do Planalto nunca havia recebido um visitante como Zé Benedito. Sua presença simples e genuína contrastava com a pompa do ambiente, mas de uma forma que tornava tudo mais humano e verdadeiro. O presidente da República, Eduardo Ribeiro, o recebeu pessoalmente no gabinete presidencial. Era um homem jovem, que havia chegado ao poder prometendo lutar contra a corrupção e defender os mais humildes. Senhor José Benedito da Silva, disse o presidente estendendo a mão. É uma honra receber o homem que mostrou ao Brasil que a verdade ainda tem poder. Senhor presidente, a honra é toda minha. Nunca imaginei que um dia estaria aqui. Senhor Benedito, o senhor não está aqui por acaso. Está aqui porque representou tudo de melhor que existe no povo brasileiro. Coragem, honestidade, dignidade. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio, com a presença de ministros, congressistas, embaixadores e representantes de diversas organizações sociais. Mas os convidados mais importantes eram as famílias simples que haviam viajado de todo o país para presenciar aquele momento. Quando o presidente começou a falar, suas palavras ecoaram por todo o Brasil através da transmissão televisiva. Brasileiros e brasileiras, hoje prestamos uma homenagem especial a um homem que nos ensinou uma lição fundamental: que a verdadeira força de uma nação não está nos seus edifícios mais altos ou nas suas empresas mais ricas, mas na dignidade das pessoas comuns que trabalham, lutam e não se curvam diante da injustiça. Zé Benedito ouvia as palavras com humildade, pensando em quantas pessoas haviam contribuído para aquele momento. Doutora Helena, que arriscou a carreira para defendê-lo. Dona Carmela, que preservou os documentos importantes. Seu Antônio e outras famílias que encontraram coragem para denunciar. Maria Conceição, que segurou a casa enquanto ele lutava na capital. José Benedito da Silva, continuou o presidente. Você provou que um homem simples, armado apenas com a verdade, pode derrotar os esquemas mais sofisticados de corrupção. Provou que a justiça não é privilégio de quem tem dinheiro, mas direito de quem tem razão. O momento mais emocionante chegou quando o presidente colocou a medalha da Ordem do Mérito Cidadão no peito de Zé Benedito. Era um círculo dourado com a inscrição: por serviços prestados à nação brasileira. Esta medalha não é apenas sua, disse o presidente.
É de todos os brasileiros honestos que se inspiraram na sua coragem para lutar pelos próprios direitos. Quando chegou a hora de Zé Benedito falar, o silêncio no salão foi absoluto. Milhões de pessoas em todo o país pararam para ouvir as palavras do homem que havia se tornado símbolo nacional de resistência. Senhor presidente, autoridades, amigos, começou ele, a voz firme, mas emocionada. Eu não sou herói. Sou apenas um brasileiro que aprendeu uma lição importante. Que quando a gente luta pelo que é certo, nunca está sozinho. Ele olhou para a plateia, vendo rostos atentos, alguns com lágrimas nos olhos. Há 2 anos, eu entrei num tribunal me sentindo pequeno diante de homens poderosos. Hoje entendo que o poder verdadeiro não está nas roupas caras ou nos cargos importantes. Está na consciência limpa de quem trabalha honestamente e dorme em paz. A frase arrancou aplausos espontâneos de toda a plateia. Quero dedicar esta medalha para minha esposa, Maria Conceição, que segurou nossa família enquanto eu lutava. Para meus filhos, que são minha inspiração para ser um homem melhor. Para a doutora Helena, que provou que ainda existem pessoas dispostas a lutar pela justiça. E para todos os brasileiros simples que nunca desistem dos próprios sonhos. Zé Benedito fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras de televisão. Aprendi que a diferença entre um país justo e um país injusto não está nas leis que escrevemos, mas na coragem que temos para fazer essas leis serem respeitadas. Cada um de nós tem o poder de mudar o Brasil, começando pela própria vida, pela própria família, pela própria comunidade. O discurso final foi simples, direto, profundo. Sem palavras rebuscadas ou promessas grandiosas. Apenas a sabedoria de um homem que havia enfrentado a injustiça e descoberto que a verdade, por mais humilde que seja a sua origem, sempre encontra uma forma de triunfar. Quando a cerimônia terminou, Zé Benedito foi cercado por centenas de pessoas querendo cumprimentá-lo, tirar fotos, ouvir mais palavras de sabedoria. Mas o que mais o emocionou foi ver seu Antônio Ferreira na multidão, usando um terno novo e sorrindo com a dignidade recuperada. Zé Benedito, voltei para minha fazenda, mas nunca vou esquecer que foi sua coragem que me deu a minha vida de volta. No voo de retorno para casa, Zé Benedito carregava no peito a medalha dourada, mas no coração levava algo muito mais valioso. A certeza de que havia cumprido seu propósito na vida. Quando o avião pousou no aeroporto mais próximo de sua cidade, uma multidão o esperava. Não eram mais apenas vizinhos e conhecidos. Eram brasileiros de todos os cantos do país que haviam viajado para ver pessoalmente o homem que se tornara símbolo nacional. As crianças da escola municipal estavam lá, segurando cartazes com a frase que havia se tornado famosa. A verdade não tem medo de ninguém. Era o lema que Zé Benedito havia criado sem saber, mas que agora inspirava uma geração inteira. Na casa simples no interior, naquela noite, a família Benedito se reuniu na varanda para conversar sobre o dia histórico. As crianças brincavam no quintal, Maria Conceição preparava o jantar com ingredientes da própria horta, e Zé Benedito observava as estrelas que brilhavam no céu limpo. «Benedito», disse Maria Conceição, «o que você sente agora que tudo isso acabou?» Ele sorriu, ajeitando a medalha na caixinha onde a guardaria para sempre. «Maria, na verdade, nada acabou. Tudo começou. Nossa história mostrou para o Brasil que mudança é possível, que justiça é possível, que um país melhor é possível. Agora é responsabilidade de cada brasileiro continuar essa luta». Anos depois, a história de Zé Benedito seria contada em livros escolares, estudada em universidades, inspiraria filmes e documentários. Mas para ele, a maior vitória não eram as homenagens ou o reconhecimento nacional. Era poder dormir todas as noites com a consciência tranquila, sabendo que havia lutado pelo que era certo. A terra permaneceu na família, as crianças cresceram orgulhosas do pai, Maria Conceição envelheceu ao lado do homem que amava, e Zé Benedito continuou sendo o que sempre foi. Um brasileiro simples, honesto, trabalhador, que provou ao mundo que a dignidade humana não se vende e a verdade não se cala. E sempre que alguém perguntava qual havia sido o segredo da sua vitória contra um sistema tão poderoso, Zé Benedito respondia com a simplicidade que o caracterizava. Não tem segredo. Só não menti, não me vendi e não desisti.
Quando a gente faz o que é certo, Deus e o povo brasileiro estão do nosso lado. Fim da história. Actualiza. Mueve la cama con la cama, esa cintura de Shakira. Actualiza, actualiza. ¿Qué es esto? Mueve la cama con plata. Pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso bien empieza a hablar. Dile la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, actualiza. Dios mío, que... Dios mío, qué grandes las letras y la barra alimentaria. Chica, soy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Ya bueno, ya lo paso. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. Mira, ni siquiera puedo ver. Ya, ahí yo creo que está. Voy a bajar ahí. Prohibido el viewers claiming. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva a estar cantando. Basta, ¿no? God damn. Modélame así. No. Pose, pose, pose. ¿Qué es esto? Así, no. Pose, pose, pose. Sync. ¿Y yo para qué quiero sync? Bueno, para algo lo querré. Pose, pose, pose. Sí, no. Pose, pose, pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma. Chiquillos, podemos tener un... No. Vamos a hacer... Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Mira. Pose. Ah, la tontera, me estresa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro. Mushroom people, niña, can't believe you, let your mother pray. Para, pam, pa, pam.
Chiquillos, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. Voy a tener que rolear, ¿ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people sitting down one of day. Can't believe you. Can't believe you. Let your mother pray. Sugar. Oh, so what is right in my pocket? Yeah, right in my pocket. Oh, baby. She's open. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. Después lo vamos a arreglar. The kombucha mushroom people letting you run all day. Can't believe you. Can't believe you. Let your mother. Y aquí quiero agregar esto para meter. Ay, sí. I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that goes away. In the end that goes away. What do I feel? What do I say? In the end that goes away. 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 ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby no money. Baby no money. No me sé esta canción del bebé no money. No sé si pura canción del bebé no money. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La 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 la. Pero vamos a ir a buscar las cosas de herrería, porque sí. También más o menos. ¿Qué es eso? Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky cucu caca. Ricky cucu caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es. Ricky cucu caca. Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! ¡Ah! No se puede craftear. No se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate. No, 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 no. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Ah, yo sabía que era fake. A ver. Vamos a hacer. Piqui, cucu, caca. Más encima no traje el barco.
No me importa.